Tudo bom? Olá, pessoal. Olá, tudo bem? Deixa eu colocar aqui, vamos lá. Deixa eu colocar aqui para compartilhar a tela. Compartilhar nossa tela aqui, janela. Essa aqui, se tiver áudio, vem áudio. Bom, pode. Então, legal. Como a gente faz sempre, nós terminamos Corinto. Até subir aqui, ó. Quando vocês vierem para o canal, vocês vão ver que está logo de cara aqui Corinto. Livro Uma inteiro ótima completo. carta. Livro inteiro completo. Então, tá tudo aqui, ó. Quem nunca leu o livro de Corinto, de 1 Coríntios, ele está aqui de ponta a ponta, do capítulo 1 ao capítulo 16. Então, tem aqui ó, 50, 55, 49, 44. Putz, tem. Vou falar Alguns mais aqui que velhos, tem umas outros 15 menores. horas. Tem umas 15 horas de conteúdo aqui, mas todo o capítulo, todo o livro de 1 Coríntios está aqui. Terminamos anteontem. E outros livros que nós terminamos, tá, estão na sequência aqui. Aqui a gente vai fazer os Salmos de Davi. Salmos, ele é separado por Davi, ele é separado por Salomão, que escreveu dois, e outras pessoas. Moisés escreveu parte dos Salmos, e outras pessoas que escreveram os Salmos também. Tá? Então, vai muita coisa aqui, são 160 Salmos. Aos poucos a gente vai fazendo, começa um pouco de um livro, um pouco de outro, principalmente esses maiores. O caso de Paulo aqui, se começar uma carta, a gente termina, né? Que é o caso também que a gente fez de Atos, porque no caso de Salmos, cada capítulo é um entendimento. É, tipo assim, como a gente falou aqui de Davi, assim por diante, então não tem tanta quebra. Então, até entendendo que não tem tanta quebra, e nós vamos decidir agora nos próximos 2 dias qual a próxima carta que a gente vai dar uma quebra nessa sequência da carta, tá? Para a gente decidir qual vai ser. Depois volta de. Depois volta para a gente entender qual carta a gente faz. Tem algumas, se a gente já vai para a 2 Coríntios, eu vou decidir com a Fê agora, de hoje até amanhã. Então, nós vamos fazer Salmos. Tem 2 salmos que Salomão escreveu. Então, nós vamos fazer esses 2 salmos. Salmo 127 e Salmo 72. Hoje a gente faz os 72. Hoje a gente faz amanhã 72. 127. 127. É isso aí. Então, tá aqui o Salmo 72, que é o que a gente vai fazer agora. Depois eu já subo para o canal aqui, bem embaixo aqui de Corinto, Salmo de Salomão, 72 e o 127. Então, a gente vai fazer agora o 127. Não, 72. Perdão, a gente faz agora o 72. 72. Tá? Porque é bom fazer de 2, tá vendo? Ela me corrige e eu não passo vergonha porque tá gravado, né? Exatamente, eu não vou passar vergonha. Então, Salmo 72, que é um salmo de Salomão, filho de Davi. O reinado de justiça e paz. Ó Deus, vamos entender quando é que ele escreveu esses salmos? O que vocês acham? Bora. Vamos ver aqui, ó. Quando Salomão. Se não tiver aqui de forma clara, a gente busca em outros lugares. Mas agora as buscas têm IA e tudo mais. Quando Salomão escreveu os 2 salmos. Legal. Vamos lá. Visão de IA. Os Salmos 72 e 127 são atribuídos ao rei Salomão. O Salmo 72 provavelmente foi escrito no início de seu reinado, com uma oração por sabedoria e justiça, refletindo seu pedido a Deus. O Salmo 127 reflete sua sabedoria sobre a dependência de Deus na vida familiar e no trabalho. Então, embora a tradução atribua esses 2 salmos a ele, o livro de Salmos, como um todo, contém obras de vários autores ao longo dos séculos, como eu falei para vocês. E a gente vai deixar no canal lá separado por autor, tá? Até para que vocês entendam. Fica mais fácil para entender. Até para que a gente entenda o autor, né? Depois vocês possam entender quem escreveu. Então, o 72 e o 127 foi Salomão, no começo do reinado dele, e depois numa fase já sábia, onde ele entendeu a dependência de Deus. Bora lá. Salmo 72, o reinado de justiça e paz. Então, aqui é o começo do reinado dele, tá? Pós o reinado de Davi. Ó Deus,
Concede ao rei as tuas decisões, e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele o teu povo com justiça e os teus aflitos com equidade. Os montes tragam paz ao povo, e as colinas tragam justiça. Julgue ele os aflitos do povo. Salve-os dos necessitados, esmague o opressor. Que ele tema enquanto durar o sol e enquanto durar a lua, de geração em geração. Que ele desça como chuva sobre a erva ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresça em seus dias o justo, e haja abundância de paz até que a lua já não exista. Então vamos lá. Temos a primeira parte aqui. É um salmo curto. Ó Deus, conceda ao rei as tuas decisões e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele o teu povo com justiça e os teus aflitos com equidade. Então, julgue ele o teu povo com justiça e aos teus aflitos com equidade. Os montes tragam paz ao povo e as colinas tragam justiça. Então ele está falando, ó Deus, conceda ao rei tuas decisões, ele é o rei, e a tua justiça ao filho do rei. Aqui pode-se dizer que ele está falando, vendo a sequência aqui, que ele está falando do povo, né? Basicamente isso. Julgue ele, Deus, os aflitos do povo. Salve os filhos dos necessitados esmague o opressor. Que ele, era para ter um ele maiúsculo aqui, né? Que ele te tema enquanto durar o sol. Bom, vamos tirar a dúvida aqui? Senão vai passar batido, né? Eu acho que é ele com relação ao rei, não é? Tipo, se Deus Vamos entender aqui. Vou fazer um entendimento rápido aqui, para não deixar passar batido. Não adianta, são só 2 salmos e a gente já vai fazer sem entender. Mas não dá, né? Não. Esse belo texto que você compartilhou é uma passagem bíblica, especificamente os primeiros 7 versículos do Salmo 72. Contexto e autoria. O Salmo 72 é classificado como um salmo real. O cabeçalho tradicional desse salmo geralmente é atribuído a Salomão, ou de Salomão, sendo mais vezes interpretado como uma oração do rei Davi em favor de seu filho, que estava prestes a assumir o trono de Israel, ou uma oração escrita pelo próprio Salomão. Aí começa a fazer sentido. O filho dele. Então, olha só, então vamos lá. Sendo muitas vezes interpretado como uma oração do rei Davi em favor de seu filho, que estava prestes a assumir o trono de Israel, ou uma oração escrita pelo próprio Salomão. Temas principais, tá? Isso daqui a gente já vai ver junto aqui. Significado, embora tenha sido originalmente uma oração por um rei humano de Israel, tanto a tradição judaica como a cristã frequentemente leem este salmo como uma lente messiânica, como nenhum rei humano. Nem mesmo Salomão conseguiu governar com justiça perfeita e eterna. O texto passou a ser compreendido como uma profecia, ou uma esperança voltada para o Messias, o rei ideal que estabeleceria o reino de paz e justiça absoluta. Olha que forte, hein? Tomou o bom do que a gente fala todo dia, né? Quando o entendimento entra, clareia tudo, né? A gente coloca uma lente nos olhos. Então a gente vai ler esse salmo agora, sabendo que teologicamente ele é considerado um salmo messiânico, que de fato nenhum rei conseguiu justiça e paz. Governar, né? Governar com justiça e paz. Então, e até o começo aqui, como a gente viu, né? Parece que é Davi escrevendo para Salomão, e algumas pessoas falam que é o próprio Salomão escrevendo uma oração. Então, agora vamos ler com esse entendimento. Vamos lá. Ó Deus, conceda ao rei as tuas decisões e a tua justiça ao filho do rei. Aqui parece Davi. Sim. Julgue ele, o teu povo, com justiça e os teus aflitos com equidade. Os montes tragam paz ao povo e as colinas tragam justiça. Julgue ele os aflitos do povo. Salve os filhos dos necessitados e esmague o opressor.
que ele te tema enquanto durar o sol. Parece Davi falando realmente parece Davi falando sobre Salomão, né? Que ele te tema durante o sol, enquanto durar a lua, de geração em geração. Que ele desça como chuva sobre a erva ceifada, como aguaceiro que regam a terra. Agora faz muito mais sentido. Floresça em seus dias o justo. Opa, deixa eu continuar aqui. Floresça em seus dias o justo, e haja abundância de paz, até que a lua já não exista. Na minha ótica, e eu lendo aqui, para mim faz muito mais sentido o que Davi escreveu. Sim, também acho. Quando ele se Entende? refere a Pode, ele, pode filho, ser, né? pode ser que seja uma carta, seja um capítulo, seja um salmo, que Salomão usaria como uma oração e foi atrelado a ele. Eu estou fazendo meu entendimento aqui, tá? Mas quando eu leio, ó Deus, conceda ao rei as tuas decisões e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele, o teu povo, com justiça e os teus aflitos com equidade. Ó, que ele te tema enquanto durar o sol. É Davi falando de Salomão, né? Geração em geração. Para sempre, né? Exatamente. Bora lá. O domínio universal do rei. Domine ele de mar a mar e desde o rio até os confins da terra. Inclinem-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhe tributo os reis de Tarsis e das ilhas. Os reis de Sabá e de Seba lhe ofereçam presentes. É Davi falando sobre Salomão. E todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam. Então aqui nós vimos o reinado de justiça e paz. No nosso entendimento, Davi escrevendo uma carta para Deus, um salmo para Deus, porque Salomão estava prestes a assumir o reinado e simplesmente colocando Salomão nas mãos de Deus. O domínio universal do rei, então que ele domine sobre todos e sobre tudo. E sobre tudo, e o defensor dos fracos e necessitados, porque ele livra o necessitado que clama, bem como o aflito que não tem quem o ajude. Então ele está falando, porque ele livra. Ele tem compaixão do fraco e do necessitado e salva a vida aos indigentes. Ele os redime da opressão e da violência, e a vida deles é preciosa aos seus olhos. Viva, pois, o rei, que lhe seja dado do ouro de Sabá, e que se ore por ele continuadamente e o bendigam todos os dias. Haja na terra abundância de cereais que ondulem até o topo dos montes, que os seus frutos vicejem como no Líbano, e nas cidades o povo floresça como a erva da terra. Ó, quando eu volto aqui, para mim fez muito sentido. Um salmo messiânico, o único rei que realmente vai trazer justiça e paz, e Davi escrevendo para Salomão. E eu não vejo Salomão escrevendo isso aqui. E eu vejo Salomão tendo esse salmo como leitura eterna. Então, por isso talvez foi associado a ele. Mas nós temos ali 3 pontos de vista, né? Ponto de vista messiânico, ponto de vista de Davi e ponto de vista de Salomão. Então, vamos lá. O defensor dos fracos e necessitados, a gente viu aqui. Viva, pois, ó rei, que lhe Sabá. Então, de novo, ele está falando, né? Ele os redime da opressão. Da violência. Exatamente. Vamos para o último aqui. Bênção e glória eternas. Subsista para sempre o seu nome e prospere enquanto resplandecer o sol. Neles subsista para sempre o seu nome e prospere enquanto resplandecer o sol. Só que realmente parece que é uma profecia sobre Cristo, né? Nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que faz maravilhas. Bendito seja para sempre o seu nome glorioso, que toda a terra se encha de sua glória. Amém e amém. Amém. Findam as orações de Davi, filho de Jessé. Então é Davi. Por que está associado a Salomão, né? Então, de novo,
Ó Deus, conceda ao rei as tuas decisões e a tua justiça ao filho do rei. Ó Deus, conceda ao rei as tuas decisões e a tua justiça ao filho do rei. Aqui faz sentido também uma carta escrita, uma profecia messiânica. Faz muito sentido. Mas nós terminamos a carta aqui com uma assinatura, né? Findam as orações de Davi, filho de Jessé. Exatamente. Então, não deveria, vamos colocar aqui, ó. Vamos explorar um pouquinho aqui. Finalizamos a carta. Escreveu durante o seu reinado como rei de Israel. Salmo 71, uma oração por um reinado justo e próspero, frequentemente associado ao início do seu governo. Quem está falando isso aqui é uma paróquia. Não sei não, acabamos de ler. Embora Davi seja o autor principal de grande parte do livro. Ó, geralmente considerada uma oração feita por Salomão para si mesmo ou uma oração de Davi por seu filho Salomão, focando no futuro reinado e na justiça. Um ou outro. Sim, aprofunde seu conhecimento com o modo IA. Eu quero não... É porque ele vai buscando de páginas, né? Então, páginas, como a gente está vendo, protestantes, católicas, está buscando de todos os lados. Então, é importante notar que, embora Salomão tenha escrito 1.005 cânticos, apenas esses 2 foram incluídos no cânon bíblico dos Salmos. Porque no final... Alguns estudiosos também consideram que ele pode ter sido uma compilação de Salomão baseada nas orações de seu pai Davi, para encerrar uma das coleções do seu livro. Porque no final a assinatura de Davi. Vamos colocar aqui, ó. Vamos ver. Vamos entender de fato isso aqui. As menções que as orações de Davi, filho de Jessé, terminam no 20 do Salmo 72. Apesar de o título atribuir-se a Salomão, ocorre porque esse versículo funciona como uma nota editorial, que marca o fim de uma das grandes coleções do livro de Salmos. Como assim? Aqui também a gente está vendo, vamos lá. O livro de Salmos é dividido em 5 partes. O versículo 20 encerra o chamado livro 2, dos 42 ao 72, que contém a maioria das orações escritas por Davi. É uma marcação estrutural para separar esta coleção da próxima, que começa com Salmos de Asaf. Então, 72 é de Davi, gente. Muitos estudiosos, como Charles Spurgeon, acreditam que a essência e o conteúdo do Salmo 72 foram ditos por Davi, em seu leito de morte, como uma oração por Salomão. Salomão teria, então, colocado essas palavras em formas poéticas, tornando-se o autor literário de uma petição que originalmente veio do coração de seu pai. Pode ser. Tá, porque, então, vamos lá. Salomão escreveu vários, como a gente leu aqui, vários cânticos. 1.005 cânticos. Então, a maioria deles, inclusive, não são considerados canônicos, não estão no livro oficial. Tá? A maioria, a gente tem muitos cânticos de Salomão considerados apócrifos. São reais, são de Salomão, mas nem todos inspirados, nem todos são considerados canônicos, nem todos estão na Bíblia. E Charles Spurgeon, quem é Charles Spurgeon, sabe? Não. Tá, quem é? Vamos lá, quem é Charles Spurgeon? Charles Spurgeon é o da... Ó. Quem é? É o da Batista? Não, eu estou na dúvida aqui, vamos lá. Batista. Isso, Britânico. exatamente. É quem é conhecido como o príncipe dos pregadores. O início dos batistas foi com Charles Spurgeon. Então, eu estava na minha cabeça e eu não queria falar antes. Batista ou... Uma das figuras mais importantes da história do protestantismo, sim. Do Evangelho Mundial. Que legal, porque ali você tem, né, você já tinha as igrejas presbiterianas, você tem as anglicanas, e aí tem na sequência as metodistas, e aí ele vem com um entendimento muito parecido com tudo que acontecia até ali, tá? Mas ele traz, de fato, por que Batista?
Por que que a Igreja Batista chama Batista? Não sei. Porque uma das principais coisas que diferencia a Batista de todas as outras igrejas protestantes é que eles só aceitam o batismo de adulto. Ah, legal. Porque a Bíblia não fala de batismo de criança, que é Criança. chamado pedobatismo. Sim. Então, os batistas, eles aceitam que você precisa ter consciência, como é falado nos evangelhos, se você não tiver consciência, uma criança você apresenta na igreja. Mas, de fato, você só pode se converter, você só pode nascer de novo se você tiver consciência, inclusive, que você é um pecador para nascer de novo, entende? Então, os batistas, eles se diferenciam dos outros protestantes, principalmente nisso. Aí o nome é bem sugestivo, né? Batista. Sim. Mas vamos voltar para cá. Ó, gente, entendam e nomeiem como vocês quiserem. Então, de novo, lendo aqui, parece sim um salmo messiânico, uma profecia, né? Falando do Rei dos Reis, falando do único rei que realmente vai trazer os principais para os homens e para o mundo, conforme a gente está lendo aqui, tá? Bendito seja para sempre o seu nome glorioso, que toda a terra se encha da sua glória. Amém, amém. Ó, subsista para sempre o seu nome, e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens e as nações, e chamem bem-aventurado. Quem é o bem-aventurado? Cristo. Também, olha, até arrepiou. Também, somente ele, né? Então, tipo assim, também pode ser associado a uma profecia. Também pode ser associado a um salmo profético. Então, você tem aqui a opção de entender que Davi, essa carta visivelmente é escrita por Davi, esse salmo, mas essas palavras, elas estão associadas aos cânticos de Salomão. E aí, de todos os cânticos de Salomão, 2 deles vieram para o salmo. Então, e aqui no finais, a assinatura final de Davi, que inclusive nós estamos terminando os salmos dele aqui a partir de agora em Asaf. Então, foi Davi que escreveu, e Salomão, inspirado por uma oração que o seu pai, já no seu leito de morte, fez para ele simplesmente transformou isso num cântico, e aí depois isso se torna um salmo em nome dele, mas com a assinatura final do seu pai. Não, eu entendo isso, mas foi Davi que escreveu, e está claro que foi Davi que escreveu. Ou foi Davi ou Salomão que escreveram já como profecia para a vinda do bem-aventurado, do único que poderia trazer realmente paz e justiça, o Rei dos Reis. Olha, escolha aí o que você quiser. As três escolhas são uma boa escolha e não deixam de fazer com que a gente contemple bem esse salmo, tá? O reinado de justiça e paz, o domínio universal do rei, o defensor dos fracos e necessitados, e bênção e glórias eternas. Amém. Fechado o entendimento aqui? Bora lá. 1. O resgate daquele que não tem quem o ajude. Vamos lá. Do versículo 12 a 14. Do 12 ao 14. Quer ler aqui? Sim. Vai lá. A sociedade tende-se a curvar-se perante o poder, a riqueza e a influência. Mas David profetiza o verdadeiro rei. Davi, aqui ele colocou errado. Davi. Profetiza que o verdadeiro rei, Cristo, tem um foco muito diferente. Ele olha para os esquecidos, ele livra os necessitados que clamam, bem como o aflito que não tem quem o ajude. Há um nível de desespero onde os amigos afastam-se, o dinheiro não resolve as forças, e as forças falham. É exatamente neste ponto, quando não resta mais ninguém, que o rei intervém, porque a vida do ferido é preciosa aos olhos do Senhor. Amém. Eu acredito nisso. Que interessante. Muito forte. Muito forte. Nossa. É bem isso mesmo. E olha que interessante, nós estamos numa versão aqui, existem várias versões bíblicas, nós estamos em uma delas, Nova Almeida atualizada, tá? E nós criamos um prompt aqui baseado em entendimento, eu fiz alguns entendimentos e coloquei para IA começar a gerar novos a partir desses, tá?
E aqui, o entendimento da IA está apontando para um salmo messiânico, Sim. tá? Então, ele está colocando aqui, a sociedade tende a curvar-se perante o poder, a riqueza e a influência. Mas Davi profetiza que o verdadeiro rei, Cristo, Ele tem um foco diferente, né? aqui é o entendimento aqui está gerando o resgate daquele que não tem quem o ajude. Ele olha para os esquecidos, para aqueles que estão desesperados, para aqueles que os Exatamente. amigos se afastaram, aqueles que o dinheiro não resolve os problemas e quando faltam as forças também. Amém, porque essa é a única Quando força não de resta mais Deus, ninguém. essa é a única forma de Deus agir a nosso favor, É gente. quando ele quer, né? Porque se a gente se desesperar, a gente faz besteira. E se a gente fizer besteira, nós somos todos iguais. Deus, ele não vai botar a mão. Então, de novo, quando você está ferido, quebrantado, quando o dinheiro não resolve, quando as forças falham, quando os amigos se afastam, quando o desespero vem, não fale, não faça besteira. Só lembre que você é precioso aos olhos do Pai. Busque o entendimento de Deus. Então, de novo, quanto mais entendimento nós temos da palavra de Deus, mais nós sabemos que quando algo errado acontecer, quando algo ruim acontecer, o que nós vamos fazer? Buscar cada vez mais Deus, certo? Sim. Porque nós somos preciosos aos olhos dele. E foi para isso que ele veio, na verdade. Foi para isso que ele veio. Para os necessitados, né? Exatamente. Para debater com a turma, quantas vezes as injustiças da vida ou as traições nos deixam com a sensação de abandono total? Muitas. Muitas. Como a certeza de que Deus é o defensor oficial de quem não tem quem o ajude restaura a nossa esperança? Você lendo fica até mais gostoso de ouvir. Na prática, se sente uma profunda solidão, depressão ou se julga incapaz perante os problemas esmagadores, este salmo é sua garantia de defesa. O diabo quer convencê-lo de que você foi esquecido e que está sozinho na sua dor. Mas a palavra de Deus declara que quando lhe faltarem os ajudadores terrenos, o próprio Rei do Universo assume a sua defesa. A sua vida tem um valor incalculável, preciosa aos olhos do Pai. Clame a Ele hoje, Ele nunca ignora a voz de um coração aflito. Amém. Amém. Olha, Glória a Deus. eu acabei, Deus ele entrega coisa para a gente todo dia, né? Eu escutando você, entra em mim de um jeito diferente, sabia? E quando você fala, também entra em mim. Você entende? Olha só que forte isso, né? Que forte. A chuva sobre a erva ceifada. A imagem de Davi, a imagem que Davi usa é uma poesia curadora. Peraí, vamos ver o Marquinhos aqui. Quer ir para a rede lá, Marquinhos? Quer deitar na rede? Não? Quer sentar aqui do lado da mamãe? Senta aqui do lado. Não? Então, quer que eu leia esse? Você lê, então vai lá. A imagem que Davi usa é uma poesia curadora. Que ele desça como chuva sobre a erva ceifada. A erva ceifada foi cortada, exposta e magoada. Quando o sol bate na erva acabada de cortar, ela seca rapidamente. O que ela mais precisa é de água suave. Deus não vem sobre nós com exigências pesadas quando estamos feridos. Ele vem como uma chuva mansa que hidrata, cura e permite que a vida volte a crescer com abundância de paz. Amém. Amém. A chuva sobre a erva ceifada. Então, quando a gente está destruído, como a gente lê no de cima aqui, quando os amigos se afastam, o dinheiro não resolve, o desespero vem, Não tem mais ninguém, a onde gente não fica tem mais sozinho, nada, quando a gente está ferido, Deus ele vai vir, mas ele vai vir, machucado. ele vai vir como uma chuva sobre a erva ceifada. Ele vai vir de forma mansa. Que hidrata, cura e permite que a vida volte a crescer. Amém. Abundância e paz. Amém. Para debater com a turma. A religião muitas vezes ensina-nos que Deus exige perfeição e que ele nos pune quando falhamos. Como a imagem de um Deus que desce suavemente sobre quem foi cortado pela vida muda a nossa forma de procurar ele nas crises. Para quem perdeu a paz e esmoreceu perante as perdas ou fracassos, você pode estar a sentir-se como uma erva ceifada.
cortada por uma doença, por um divórcio, por um luto ou por uma decepção financeira. Não fuja de Deus achando que ele o vai esmagar ainda mais. Ele promete descer sobre si com a suavidade de um aguaceiro. Amém. Para restaurar a sua mente e trazer a abundância da sua paz. Entregue as suas áreas ceifadas à graça refrescante de Cristo. Glória a Deus. Amém. Amém. O que é entregar? Vamos lá, gente, olha que forte isso daqui. O que é entregar a sua vida para que seja regada, para que seja refrescada, para que Deus traga direção? É o que nós estamos fazendo aqui. Como que você vai ser edificado sobre algo que você não entende? Exato. Ontem a gente decidiu pular um dia, que tinha acabado de terminar 16 capítulos, e eu vou te falar que fez falta. Fez falta, né? Entende? Como que eu vou ser edificado de uma... É lógico. O que é essa água refrescante? É o que nós estamos fazendo aqui nesse momento. A gente está colocando sabedoria para dentro, conhecimento para dentro. Você entende? Nós somos o retrato do que está dentro de nós, do nosso coração e da nossa mente. E nesse exato momento nós estamos colocando uma palavra bíblica, uma palavra considerada canônica, inspirada por Deus para dentro do coração e da mente. Isso vai gerar esse refresco. 3. Eu vou ler a parte inicial, você lê a final, tá, bebê? Tá bom. Então, vamos lá. 3. Focar no único que faz maravilhas. Davi termina as orações da sua vida com uma adoração explosiva. Aqui também a gente está vendo, considerando que foi Davi, né? Davi termina as orações da sua vida com uma adoração explosiva. Depois de ter passado por guerras, traições, quedas terríveis e perdas familiares, o resumo da vida de Davi é este: bendito seja o nome de Deus, o único que faz maravilhas. Amém. Amém. Ele tira os olhos dos seus próprios problemas, dos seus inimigos e das suas angústias, e preenche a sua visão com a glória de Deus, cujo nome será bendito para sempre. Amém. Manda ver, bebê. Sabemos que a ansiedade se alimenta da nossa obsessão por tentar prever e resolver cada pequeno detalhe do futuro. Como o ato de adorar e de focar na grandeza de Deus reduz os nossos medos à sua devida proporção? Boa. Na prática. Se a sua mente não para e vive em angústia constante, a ansiedade é o resultado de olharmos demais para o que nos falta. O louvor é resultado de olharmos para o que temos, para quem temos. Se Davi, depois de uma vida de gigantescas tribulações, conseguiu concluir que Deus é o único que faz maravilhas, você também pode confiar. Tire os olhos do seu problema e declare a grandeza do seu Deus. Quanto a terra, se enche de sua glória, não sobra espaço para a ansiedade morar. Amém. Amém. Ali fala quanto a terra, é o coração, né? Quando o coração se enche da sua glória, não tem... O coração e a mente, né? Então, que a gente possa tirar o olho do problema, e nós temos, isso é do ser humano, tá? Nós temos, quando algo acontece, a gente fica muito focado no problema. Exato. E Deus está falando, deixa essa terra, onde você leu terra aqui, bebê, cadê? Quanto à terra, o seu coração se enche da sua glória, não sobra espaço para a ansiedade morar. Porque a gente... pode ser isso aqui, ó, você está consumido de problemas, tem 99% de problema. Se você buscar Deus, ele vai botar a sua visão no 1%. É isso que ele está falando aqui. Pode ser tudo na sua vida deu errado. 99%. Tem 1% de chance de você conseguir, mas você não enxerga esse 1%. Sabe quem vai fazer você enxergar esse 1%? Deus. Através de Jesus Cristo. E aí, quando você enxergar esse 1%, você não vai conseguir mais olhar para os 99%. Exato. Que você vai falar, meu Deus, tem um monte de coisa aqui, mas esse 1 aqui, ele tem condições de inverter. Ser 99% de solução e 1% de problema. Então, como que nós vamos achar esse 1% que a nossa mente e o nosso coração sozinhos não vão achar? A nossa mente e o nosso coração, eles buscam justiça terrena, eles buscam conflito, eles buscam culpados, ele busca ansiedade, ele busca depressão, ele busca desespero. Isso é a vida terrena. A única forma de você olhar para esse 0,1%
é Cristo, senão a gente não acha sem ele. E como que nós vamos achar? Colocando conteúdos como esse para dentro, que são considerados canônicos, são considerados inspirados por Deus. Por que que alguns são inspirados por Deus e outros não? Porque quando foi feito o entendimento da Bíblia, se entendeu que alguns eram muito bons de ler, assim como você lê um livro. Muito inspiradores, muito bacana, mas não era inspirado por Deus. Os canônicos, os oficiais, são considerados inspirados por Deus. E o que que muda ser inspirado por Deus ou não? Muda nisso daqui, ó. A graça refrescante, a abundância, prosperidade, o entendimento. O que eu estou querendo dizer? Parece que a gente lê e automaticamente resgata ou cura algo. Então, se o problema é grande, você tem que ficar na palavra de Deus. É a única forma de você passar por ele. Porque se você tirar o olho da palavra de Deus, se você tirar o olho da palavra de Deus, você volta para os problemas. E eles te engolem. E aí, se você ficar na palavra de Deus, Deus vai te ajudar a olhar num único ponto onde tem a solução. E aí você vai focar na solução. É isso. Amém. Decida se esse salmo é de Davi, se esse salmo é de Salomão, ou se esse salmo é de Davi ou Salomão, profético, já apontando para o Messias, já apontando para Cristo. Independente do seu entendimento, é um maravilhoso, deixa eu trazer para cá para olhar para vocês. É um salmo maravilhoso e realmente inspirador. Muito bom, e muito bom. Ó, eu gostei desse jeito, de você ler junto comigo. Sim. Ficou melhor, né? Gostei bastante. Ficou muito bom. Fechamos, gente. Daqui a pouco eu subo o vídeo, daqui a pouco eu compartilho com vocês os cortes e tudo mais. Amanhã sai mais vídeo. E amanhã a gente está junto para entender se é um salmo de Davi, de Salomão, se é um salmo profético. Mas tem mais um para a gente fechar essa sequência, para depois voltar para mais uma carta. Tá bom? Amém. Beijo, beijo, beijo. Beijo.